Olá pessoal, bem-vindos ao canal Papo de Evolução. Se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe este vídeo, porque desta forma você me ajuda a continuar produzindo conteúdo de autoconhecimento para um número maior de pessoas. E também não esquece do like. Papo de Evolução de hoje é com esses dois maravilhosos que eu amo de paixão, Wilson Rafael Stolf, Nivalda Nazário Stolf, professores, diretores do IPAXI Curitiba. E hoje o Papo de Evolução vai ser sobre sentimento de rejeição. Sentimento de rejeição. Nós escolhemos aqui numa reunião que fizemos, né? O sentimento de rejeição, por quê, pessoal? Porque é um sentimento que afeta profundamente, né, como falamos nas nossas sessões de parapsicologia, nos nossos atendimentos, quase que 100% das pessoas. Então, de uma forma ou de outra, você aí sofre com esse sentimento de rejeição, e o Papo de Evolução de hoje é para vocês compreenderem um pouquinho mais como tudo isso funciona e que, sobretudo, é possível nos libertarmos desse sentimento de rejeição. Então, Wilson, por favor, conta para o pessoal um pouquinho sobre você. Então, eu sou parapsicólogo há 26 anos, sou da primeira turma de estudantes de parapsicologia do Brasil. Eu tenho 26 anos de história de caminhada, então essa questão do sentimento de rejeição é algo que me acompanha já há 26 anos, com os meus clientes, e também comigo. Também fui vítima de rejeição, e que hoje estou muito bem trabalhado, evidentemente, por conta da experiência, da obrigação para poder orientar pessoas também se trabalha, não é? Então, é um trabalho incrível, fantástico, que nós, ao longo dessa história, aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil, até em São Paulo, Salvador, né? Então, é uma caminhada muito intensa, muito longa, e de muita experiência, de grandes transformações a partir da orientação sobre como funciona o sentimento de rejeição, qual a sua origem, a sua causa, onde ela começa, e o que podemos fazer para resolver, para a gente poder superar esse sentimento tão torturante para a maioria das pessoas que se sentem rejeitadas. Nivalda, conta um pouquinho de você para nós. Bom, eu estou desde 2010 formada na área da parapsicologia, então desde 2010 atuante como parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta. E além do trabalho clínico, também como professora do curso, coordenadora, né, do nosso curso de formação, que hoje até, talvez você nem saiba ainda, que é uma novidade que nós estamos trazendo. Opa, novidade aí, ó, em primeira mão. Nós agora, além de abrir o curso padrão que nós sempre formamos de parapsicólogo clínico, né, também estamos lançando o curso de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, como pós-graduação também, para quem tem interesse, ou de ensino livre, que trata justamente desse trabalhar o eu. Trabalhar o eu de uma maneira profunda, ampla, né? Esse eu que vai trabalhar o eu e também o todo. Seu entorno, né? O seu entorno, exatamente. Porque todos somos beneficiados quando você faz uma transformação em você. Quando você investe em autoconhecimento, não só na parte monetária, mas você dispõe da tua vontade de perceber que é um ser em evolução e que, estando em evolução, precisa entrar neste movimento de transformação, o que não é tão bom dentro de mim. E a parapsicologia, gente, ela é maravilhosa por quê? Porque saiba que você não tem culpa de nada, tá? Começamos por aí, você não tem culpa de nada. Por que você não tem culpa de nada? Porque são programações do teu subconsciente que te conduzem à tua realidade. E se nada for tocado, se nada for modificado, você segue ali um barco à deriva. Então, Wilson, explica para nós como que essas programações do subconsciente se registram. Desde a concepção, quando o óvulo da mãe é fecundado pelo espermatozoide do pai, começa o processo de estruturação de personalidade, dos sentimentos que vão sendo programados ao longo dessa fase de gestação, não é? Então, de acordo com como a mãe sente essa gestação, como ela vive essa gestação,
E o que ocorre? Muitas das mães, por circunstâncias, pelo meio, pelo momento, elas acabam engravidando numa hora que não queriam estar grávidas. Sim. Né? E isto, evidentemente, soa para o bebê como uma rejeição. A mãe não gosta de mim, a mãe não me quer, tal. Ainda que não seja exatamente isso, mas é como o bebê se sente. Né? Então, esta mãe, ela vai ter um sofrimento em que ela se vive numa situação indesejável. E é esse ambiente, este momento, esta hora, essa idade que a mãe está grávida, que fica para o bebê como um momento de rejeição. Então, mas, assim... Mas não é, só para fechar, não é que a mãe rejeita o bebê em si. Uhum. Rejeita, assim, o contexto, a situação, o momento, é isso que a mãe rejeita, não o bebê propriamente. Sim. E se ela rejeitasse intensamente, definitivamente o bebê, ou abortaria, ou espontaneamente, ou até voluntariamente. Então, se ela tem o bebê, ela o tem numa situação desafiadora pelo contexto que ela está vivendo nesta hora. E é isso que passa para o bebê como sendo uma coisa muito pesada, muito difícil, e soa como se fosse a rejeição. Sim, então veja, esse contexto que a mãe vive, normalmente nós explicamos de uma forma assim, o contexto que a mãe vive. O que é esse contexto que a mãe vive? E aí nós vamos continuar depois a partir desse, se retoma a partir disso, mas só para exemplificar um pouquinho mais para a nossa vida no dia a dia. Então, eu, por exemplo, minha mãe, ela teve 5 filhos. Um tinha 14 anos, o outro tinha 12, a outra tinha 9, a outra 7. E aí, com 7 anos, que já toma banho sozinha, que já vai para a escola praticamente sozinha naquele tempo, que já toma conta da vida, que a mãe diz assim, 4 filhos, 2 casais, vou respirar, o que acontece, gente? Essa mãe engravida novamente. Ai, me arrepia, olha, me arrepia inteira. Por quê? A mãe engravida novamente, e vocês acreditam que é essa que vos fala, tá? A quinta filhota aqui. A raspa do tacho, como o pessoal diz, né? Então, você acha que minha mãe queria ter mais um filho? É lógico que ela não queria. Você acha que ela queria passar de novo por noites em claro, fralda, naquele tempo, né? Claro que ela não queria. Mas o que ela fez diante disso? Ela tocou o barco. E é bacana, porque eu tenho um registro que nós soubemos até em terapia com vocês, que quando a minha mãe estava nesse enfrentamento de rejeição, não a Luciane, mas a maternidade, a ser mãe por mais uma vez, pela 5ª vez ali, a minha avó paterna, ela disse assim para minha mãe, filho é bênção, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E aí, quando ela faz essa fala, a avó paterna faz essa fala, a minha mãe registra isso, e isso ficou registrado no meu subconsciente. Tanto que depois, quando eu fui ter o Leonardo, que é o meu filho, no momento dele nascer, num parto ali prematuro, o meu subconsciente me trouxe isso. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Então veja que, apesar de ser uma programação atrapalhada, de trazer o sentimento de rejeição, também traz benefícios. Mas aí, né, tem muita coisa para a gente falar aqui, a gente vai focando na rejeição, mas ele também traz benefícios. Então, para vocês saberem, eu passei fortemente por esse processo de rejeição, como 5ª filha. Eu fui o bebê da casa, eu fui a mais cuidada, eu fui a que recebeu mais atenção e carinho. Por outro lado, o meu subconsciente sempre me trouxe aquela obrigação de, eu já atrapalhei quando eu nasci, eu não posso errar. Eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que agradar a todo mundo porque já desagradei quando eu nasci. 3ª filha mulher, então decepcionei porque nasci mulher, né? Programação cultural da era dos músculos. Então, só para contar para vocês que eu vivi fortemente a programação de rejeição. Essa programação de rejeição foi reprogramada através da parapsicologia, mas assim, sempre fica um resquício, sempre fica um pouquinho que ressoa e que você acaba tendo equilíbrio, estrutura emocional para administrar isto. Mas, Nivalda, conta para nós agora como é a sua programação de rejeição, ou como foi, né? Então, bacana também a gente estar nessa conversa, né, Luciane, que aqui você tem os terapeutas que foram seus e professores, e agora a gente tem essa beleza dessa profissional formada, equilibrada nas suas programações, e como você mesma mencionou, não é que isso se exclui totalmente, porque nós não vamos nos tornar perfeitos, mas aquele trauma, aquela dor, aquele
contexto forte que nos domina ou dominava, né, ele passa a se equilibrar. Então, a gente consegue lidar com as situações de maneira a perceber isso não nos dominar, né? Não é tão diferente a minha história da sua, Luciane, né? Você, a quinta, né? Quinta. Então, eu sou também a quinta, né? Também a quinta vinda numa sequência semelhante, depois de 6 anos também, né? E ainda, além da situação difícil financeira que viviam meus pais naquela época, ainda de um casamento, né, desestruturado, né, em que haviam muitas dificuldades nessa relação conjugal. Então, sim, um filho não era algo que fosse bom naquele momento, né, ao contrário. Então, esse sentimento de rejeição, que daí em parapsicologia identificamos como uma programação, né? Torna-se uma programação de rejeição mediante a gente viver aquela situação em que se sentiu fortemente rejeitado. Então, a gente vai perceber que o registro mental, ele ocorre mediante uma emoção muito intensa. Então, um feto que está lá durante a gestação, na barriga da mãe, sentindo-se um peso, sentindo-se um problema, isso fica registrado no subconsciente porque representa uma ameaça até de morte. Sim. E aí, por isso que levamos essa programação, esse registro mental que vai vida fora, nos dominando. De que forma? No meu caso, né? Torturando. Eu fui aquela filha boazinha, aquela que não suportava incomodar, que não suportava dar trabalho, que não aceitava fazer nada errado. Então, o peso da perfeição, da autocobrança era exageradamente sobre mim, né? Então, eu vivi por muitos anos numa autocobrança excessiva, né? De não poder incomodar, não poder atrapalhar, de jeito nenhum. Ter que dizer sim para tudo e para todos. Exato. Então, principalmente isso era com relação à minha mãe, né? Então, eu lembro situações assim, de antes de eu casar ainda, que tinha que provar para ela que estava tudo certo e perfeito, porque eu não admitia que ela sofresse nada, né, por minha causa. E isso era pesado, né? E isso continuou vida fora, depois isso vai com o marido, com os filhos, com as pessoas à nossa volta, por causa de uma programação de rejeição. Como o Wilson mencionou, não é que o feto foi rejeitado, porque se tivesse rejeitado, possivelmente nem estaria aqui. Mas agora eu quero fazer um parênteses, porque eu acho que a gente não pode deixar escapar, às vezes, algumas percepções importantes. Mesmo quando ocorra um aborto, seja ele provocado, seja ele espontâneo, ainda assim, não é o feto que é rejeitado. Isso é muito importante nós olharmos e percebermos, porque é muito fácil algum telespectador ter passado por isso, né? Alguém Sim. que está nos ouvindo ter passado, seja por um aborto provocado, por um aborto espontâneo. Então, o que leva a isso? É a situação. É o contexto. Então, é o contexto, exatamente, é o contexto, é aquilo que você mencionou. Por isso que em parapsicologia dizemos que não temos culpa, porque é a situação que nos leva, o contexto que nos leva, né? A capacidade não, mas assim, o equilíbrio emocional que a mãe tem diante daquela situação, diante daquele contexto. O que ela dá conta de fazer? Exato. Então, nós sempre fazemos o melhor que sabemos e que podemos. E diante disso, tudo é perfeito em evolução. E aí entra um ponto também muito importante, porque se chega a esse extremo de um aborto espontâneo ou provocado, como a Aníbal fez referência, é porque a nível subconsciente foi a melhor alternativa encontrada para aquele ser que não tem estrutura suficiente para uma vida deslanchar. Sim. É nessa condição que ocorre esse aborto espontâneo ou provocado. O contexto é tão sério, tão profundamente ameaçador, né? Que se viesse a nascer, anula a natureza do desenvolvimento do bebê, tal natural como é a natureza.
Então, normalmente, a natureza conspira para o melhor, né? Porque a proteção é sempre maior do que o perigo. Porque se nascesse nesse contexto, nessas condições extremas, negativamente extremas, como seria esse cidadão? Talvez com uma deficiência, com problemas emocionais muito graves. Então, é uma programação em função do melhor. Sempre prevalece a proteção, sim, né? É isso. Tá? Então, é isso que ocorre. E isso acontece com muitas pessoas que não sabem por quê e o quê, e aí às vezes culpa a mãe, o pai, enfim. Né? E o que não é assim que nós temos nessa situação. E na minha história, se vocês querem também saber... Claro, era para isso que íamos agora. Vamos excluir desse papo. De jeito nenhum, meu bem. Porque também tem uma história, como vocês, de rejeição, porque eu sou 9º filho. Né? Então, veja, a mãe me teve aos 39 anos, depois de mim teve mais 3 filhos. 12, uma dúzia. Quem é o Wilson nesse meio aí? Não, Zé ninguém. Né? É mais um para pôr no balaio, como eu digo, né? Porque como eu sou filho da roça, literalmente você levava o bebê para a roça dentro de um balaio e lá se amamentava, colocava embaixo de uma árvore, era assim que funcionava. E sobrevivia. Né? Então, qual era a importância da minha chegada neste mundo? Não tinha o brilho, a beleza como um primeiro filho e tal, tão esperado. Normal. Eram tantos filhos, tantas ocupações que a mãe tinha, com todos os afazeres de casa, de cuidar de vaca, galinha e tal, e roça e tudo mais, era um atrapalho, né? Para as funções da mãe. Mas aí tem um caso muito interessante, porque numa hipnose, uma regressão de memória, quem me recebeu de forma assim, muito acolhedora, não foi a minha mãe. Assim, com afeto, com alegria, com carinho, foi a tia, irmã da mãe. Quando ela chegou para visitar a mãe e que me pegou no colo, eu senti aquela pessoa tão radiante, tão animada, tão alegre, feliz e grata por aquele serzinho, que aí ele me viu. Eu existo, eu sou. Porque com a mãe é normal, era mais um. Nossa, isso me arrepiou agora, pessoal, sabe por quê? Porque a gente pode observar que sempre tem um anjo que te acolhe, né? Sempre tem um anjo que te recebe. E aí, depois da parapsicologia, que eu vou entender, porque eu tenho mais de 20 tias e tios, né? E aquela tia era muito especial para mim, sempre foi, muito, muito especial. Não entendi, não sei porquê, nem nunca analisei porquê também. Eu sei que isso era assim. Havia uma coisa, uma conexão com aquela mulher fantástica. E aí, na hipnose de regressão, eu veio me dar conta que foi quem me acolheu de forma afetuosa, amorosa. Não que a mãe não gostasse de mim, mas era, como eu disse, mais um. Né? Era mais um. Aí veio mais 3 depois, então não tinha tanta importância. Naquele momento, né, de acolhimento foi quando eu me vi até com vestes diferentes. Antes estava com uma veste que parecia cinza, depois quando a tia me pegou no colo, minha veste era branca. Uma coisa assim muito impactante quando eu constato esse momento assim muito especial. Né? Então, como você falou também, que a tua avó teve um acolhimento lá em algum momento, que foi importante. Né? Então, isso emocionalmente marca profundamente. Positiva ou negativamente. Né? Então, veja que... E aí, a partir dessa situação de sem muita importância, né, há uma sensação de rejeição. Não tem importância aqui. Não é que sejamos rejeitados, mas é o contexto, a emoção tal, né, que não aconteceu de uma forma tão brilhante. A sensação é que não gosta de mim. Eu tenho muito essa coisa da timidez, de me esconder, de não estou aqui, não me vejo, não me enxergo, não levanto a mão para nada e tal. Por quê? Eu não fui tão bem-vindo assim, afetivamente, digamos assim. Né? E aí nós agimos de tal de tal forma que, né, nós nos sentimos numa diversidade muito grande, nesse sentimento de rejeição muito grande, e isso faz com que você estar em alguns lugares é difícil, conviver com pessoas é difícil, você se expor, seja para apresentação de um trabalho, seja para uma entrevista de emprego, seja para você começar a namorar, ou para você fazer amigos, tudo isso se torna um desafio muito grande, e você não compreende por que eu não consigo, porque eu me sinto tão travada, porque eu me sinto tão travado, que eu não consigo viver livremente. Eu me senti por muito tempo como se eu tivesse assim uma couraça me prendendo e eu não pudesse me mexer muito. É isso, eu não posso desagradar. Então ia na casa da tia, ficava sentada lá, mal respirava.
não podia se mexer muito. Ia na casa da avó, não podia mexer em nada, não podia. Então, por quê? Porque o contexto não me deixava? Não, nem tanto, claro, né? Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa que educou muito bem os filhos, a família, mas o fato é que aquela liberdade de me perceber criança, jovem, adolescente, e isso foi até a vida adulta, porque eu só fui reprogramar na vida adulta isso, eu me sentia presa, sem poder fazer muito movimento. Então, se você aí do outro lado da telinha sente-se desta forma, tem esses enfrentamentos, esse sentimento de rejeição, saiba que é possível reprogramar, sim. Saiba que a parapsicologia faz um trabalho lindo de reprogramação mental. Basta que você sente na nossa poltrona e nos permita, né? Nos permita fazer esse trabalho, porque eu costumo dizer assim, vamos ver se vocês concordam. Tecnicamente é fácil. Não é? Tecnicamente é fácil. Sim. Agora, aonde que entra a parte mais desafiadora? É de você perceber que você precisa se transformar. Veja, é bom como você vive se sentindo bem, você se sente com estrutura emocional, com equilíbrio emocional, sabe lidar com os contextos. Eu sempre digo assim, quando a pessoa vem para as sessões, você chega entre altos e baixos, passou pelo processo da parapsicologia, que tende a ser um processo breve, as pessoas não ficam conectadas a nós por muito tempo, por muitos anos, não ficam, essa é a grande verdade. A parapsicologia, ela estrutura você, equilibra e você toca o teu barco, você segue a tua vida. Você não fica dependente de nós.